Livro do Novo Testamento. Me ajudem. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quarto livro do Novo Testamento, no capítulo de número 11. Nós vamos ver dois versículos. O primeiro versículo, a garotada, por gentileza, de 2 a 5 anos, podem se dirigir lá para a salinha. As tias já estão esperando você lá para dar uma mensagem direcionada para a sua idade. Garotada de 2 a 5 anos. Nós vamos ver dois versículos alternados. O primeiro deles está no verso 25. O segundo está no verso 40. Eventualmente, quem está pela primeira vez, muito provavelmente está sem a Bíblia, aproxima pertinho dele para que ele também acompanhe a porção do Evangelho que nós vamos pregar neste momento. Capítulo 11, no verso 25, todos encontraram. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 40. Respondeu-lhe Jesus: eu não disse a você que se creres, verás a glória de Deus? Feche os olhos, vamos falar com ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agora entramos na Tua presença para Te pedir o direcionamento do Teu Espírito Santo. Me usa, que o Senhor me trate agora e que eu seja uma ferramenta do Senhor para tratar o coração deste homem e desta mulher que aqui adentraram nesta manhã. Que o Senhor nos honre, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, hoje e sempre, assim seja. Da mesma forma, o Senhor abençoe as nossas irmãs que estão ministrando as nossas crianças, que também têm igual importância, Senhor, no reino de Deus. Que a graça do Senhor seja por nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Todos digam amém. Amém. Se assente, por favor. O tema desta mensagem, amigo, chama-se a junção do verso 25 com o verso 40. No verso 25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a... E no verso 40 ele diz assim: se você crer, se você puder crer, porque tem gente que não crê, ele fala assim: você crê em Deus? Creio. Então prova. Não. Mas o tema diz assim: se você crer, você vai ver um milagre acontecer na sua vida. A glória do Senhor vai manifestar lá na sua casa, lindão. Vai manifestar lá na sua família, na sua empresa, no seu negócio. Ele vai manifestar se você crer. Eu posso afirmar a você com todas as letras: eu sou a ressurreição, é a vida de Jesus. E se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Para você tocar no seu irmão aí e animar ele, dizendo para ele: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Acordem aí, porque pode ser que ele esteja dormindo. Limpa a barba dele aí, né? E anima ele. E pode ser que ele entrou aqui assim: não quero mais, não quero mais. Já fiz tudo que tinha que fazer. Para começo de conversa, eu penso que esta foi uma frase de Jesus contundente. Ela foi uma frase assim, no mínimo capciosa, porque o pessoal assustou. Quando Jesus está conversando com eles, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ou se ele ainda nem tinha morrido. Imagina o camarada chegar e assim falar para você: eu sou a ressurreição e a vida. Rapaz, tu nem morreu ainda, tu está falando que você é a ressurreição. Então, na cabeça das pessoas que ouviram essa declaração de Jesus, uma declaração contundente, uma declaração no mínimo audaciosa, ousada da parte de Jesus, falar algo que ainda não havia acontecido. Mas no decorrer da nossa conversa, nós vamos ver que Jesus não fala nada por acaso. Ele fala porque ele tem um propósito. Então hoje, essa mensagem que vem, que o Espírito Santo me usa para falar com o Senhor e com a Senhora, não é por acaso. Ele me usou, está me usando agora neste momento, porque sabe da sua necessidade, sabe do seu problema, sabe da sua dificuldade. Mas se creres, verás a glória de Deus. Quantos podem crer? Digam amém. Amém.
Graças a Deus. Continua nessa fé, filho. Então, nós precisamos entender que essa declaração foi usada, por quê? Porque a morte é a morte, né? Você sabe do que eu estou falando. Morte é morte. Na nossa sociedade tem um provérbio que diz o seguinte: tem jeito para tudo, só não tem jeito para morte. Então, o que é que você acha disso? Você concorda? Eu não concordo, porque eu sou da fé. Eu não me guio por vista, eu me guio por fé. Eu sou daqueles que na minha frente está um pilar de concreto. Aí eu pela fé, eu uso a visão de raio-x do Clark Kent, sabe o que eu estou falando? Do Superman. Aí a fé, ela faz assim, e olha lá para frente e ele vê o que ainda não aconteceu. Isso chama fé. Deixa eu enxergar. Quantos são da fé comigo? Graças a Deus. Está entendendo por que a gente não para? Está entendendo por que a gente não abaixa a cabeça? Está entendendo por que a gente não perde o pique? Então as dificuldades avolumam, mas a gente não seguia pela vista, a gente seguia pela fé. E a morte, você há de convir comigo que você sabe que você vai morrer. Se Jesus não voltar até o dia que ele estabeleceu para você morrer, você sabia que você vai morrer? Sabe ou não? Você aí que é casado, a esposa, sabia que o teu marido vai morrer, sim ou não? Sim. E você, maridão, sabia que a tua esposa vai morrer, sim ou não? A morte, presta atenção, ela tem 3 fases. Eu vou citar todas elas aqui. Você haverá de concordar comigo. A primeira fase da morte, como assim? Morreu? Não. Era um pouco. A primeira fase da morte é quando você morre de fato, quando você deixa de respirar. Aí quando você deixa de respirar, você vai lá e você vai ver que você vai começar a preparar o quê? O camarada morreu. Tem lá o diagnóstico da morte. Fulano parou de morrer. O próximo passo agora, nós vamos providenciar o quê? O velório. É a primeira fase da morte. Aí depois, aquela primeira fase da morte no velório, quantos já perderam algum ente querido? Deixa eu ver. 100% aqui aproximadamente, né? Você olha para o seu ente querido e você fala assim: isso é real mesmo? Não é possível. Ai, chora. Aí chora, fica ali, as pernas doendo, alguém fala para você, senta, fala, não quero, toma um café, não quero, vamos comer alguma coisa, não quero, dorme um pouco, não quero. Você fica meio que anestesiado, meio que você não acredita. Eu não acredito, cara, que você morreu, eu não acredito que você se foi, não acredito, é a primeira fase. A segunda fase é uma fase mais profunda, e ela é uma fase mais dolorosa, que é a fase do cortejo fúnebre. Aquele momento que você fecha o caixão e você vai acompanhando. Eu sou do tempo, há 30 anos atrás, em que o velório se fazia dentro de casa. Sabia? Quantos são desse tempo? Deixa eu ver. Hoje faz lá no cemitério, faz, sei lá, faz uma capela, mas eu sou do tempo que velório fazia dentro de casa. Você levava lá o morto, o caixão ia para dentro da sala, e aí ia lá o rabecão lá, o carro que leva a urna funerária. Mas depois vem o velório. A segunda fase da morte vem o velório. E aí no velório você fala assim: poxa, morreu mesmo, cara. Eu estava pensando, às vezes você, naquele surto de cansaço, você até dá uma cochilada. E quando você cochila, você fala assim: fulano, você não sabe o que aconteceu. Você sonha com o morto. Você não sabe o que aconteceu. Eu sonhei que você tinha morrido. E ele fica rindo para você, não fala nada, ele só fica rindo. E você fica meio que angustiado, você vai, morreu mesmo. E no velório você fica, quando você vai no cortejo, você vai assim, poxa, você começa a lembrar de tudo, do jeito que ele contava piada, do jeito que ele era desorganizado, ou como ele era organizado, passa um filme na sua cabeça. E é uma angústia tão profunda, sabe por quê? Que você fala assim: está chegando a hora de eu me separar dele definitivamente. Aí vai apertando, ai, que sofrimento! Até que chega a terceira fase da morte, que é o sepultamento. Aí você chega, o camarada está lá já esperando, ele abre o jazigo, e parte da pedra arrastando, aí tu olha lá para baixo, olha
caixão. Aí vem um sentimento tão profundo, irmão. Você que já perdeu alguém, sabe o que eu estou falando. Se você pudesse, você levava ele embora para casa e ficava o dia inteiro, mas é inevitável. Aí você toca no caixão, beija a madeira, fala algumas palavras de carinho para quem se foi, aquela lágrima comprida cai, e alguém pega o seu ente querido, envolve ele numa corda e vai deixando, vai descendo ele. Essa é a terceira fase. Nessa terceira fase, quando o camarada passa lá, amassa, calafeta tudo e fecha o jazigo, aí todo mundo diz assim: Deus abençoe, até a próxima. Aí você volta para casa. É a separação definitiva. Eu quero dizer para você que Jesus, quando ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Se creres, verás a glória de Deus. Eu citei o verso 25 e o verso 40. Jesus está declarando que ele venceu a morte nas três fases: na fase do velório, na fase do cortejo fúnebre, na fase da sepultura. Jesus venceu a morte nesses três níveis. Vamos ver então? Vamos ver como é que Jesus vence a morte na fase do velório. Vamos lá? Vamos abrir. É a primeira lição que nós vamos tirar, que está em Marcos capítulo de número 5, nos versos de 35. Marcos no capítulo 5, nos versos de 35, você está em João. Nós vamos voltar aí 2 livros para trás, e você vai encontrar no segundo livro do Novo Testamento, no capítulo 5, no verso 35. Eu vou ler para você. 5 de Marcos, no verso 35. O que estava acontecendo aqui? Jairo era um doutor da lei, ele era um alto chefe, um alto escalão da sinagoga, ele era um homem influente da sociedade, era um pastor da igreja naquele tempo, e a filha dele adoeceu de uma maneira tão forte. A filha dele adoeceu de uma maneira muito profunda, e diz no capítulo 5 de Marcos, no verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. O nome dele é Jairo. A quem disseram: ó seu Jairo, a tua filha já morreu, amigo. Por que você ainda está incomodando o mestre? Porque enquanto ela estava doente, ele correu para encontrar com quem? Com Jesus, me ajuda aí, minha filha está doente. Jesus, me ajuda, vai lá na minha casa, faz alguma coisa, por favor, me ajuda aí. E alguém vai lá e: ó seu Jairo, casa caiu, já foi, tua filha juntou os pés, tua filha morreu, já não tem mais esperança. Aí ele diz assim, o verso 36, que Jesus ficou muito preocupado com aquela informação. Foi ou foi? Alô? Jesus deu ouvidos para essa palavra: a menina morreu? E você vai dar ouvidos para a mensagem de derrota que chega para você todos os dias? Você vai dar ouvidos à mensagem de morte que chegou lá na sua casa, chegou lá na sua família, chegou lá na sua empresa? Olha a recessão, olha, vai mandar embora, oh, o país vai quebrar, olha, hoje vai ter manifestação contra a Dilma, vamos para a rua, ai. Você vai dar ouvidos para a mensagem de morte que bateu na sua porta? Alô, quem está aí? É a morte. Diz o verso 36 que Jesus não acudiu tais palavras. E ele então chamou o pai da menina, como era o nome dele mesmo? Jairo. Aí ele disse assim: não temas, creia somente. Como eu sou um homem de fé, eu vou tocar em quem está mais próximo de mim. Eu espero que você faça o mesmo. E vou dizer para ele: não temas, creia somente. Ei, pastora, não temas, creia somente. Ei, chegou notícia de morte para você lá na sua casa? Ei, chegou notícia de desespero lá na sua casa? Hoje o Espírito Santo me usa para dizer para você: ponta direita, não temas, creia somente. Ei, de campo, não temas, creia somente. Ei, ponta esquerda, não temas, creia somente. Olha a Deus mesmo. Aí Jesus então, verso 37, não permitiu que alguém o acompanhasse. Ele estava com os discípulos, mas falou:
Vocês vão ficar aqui. Eu queria ir com você. Vocês não vão. Vocês vão ficar aqui. Comigo, eu quero 3 atacantes. Eu quero 3 goleadores. Eu quero apenas homens de fé. Deixa eu enxergar. Quantos são homens de fé nesse ambiente? Beleza. E aí diz o verso 37. Você, Pedro, está escolhido. Você, Tiago, está escolhido. E você, João, vem comigo. Eram homens de fé, sim ou não? Tudo bem. Verso 38. Quando chegaram na casa do chefe da sinagoga, qual era o nome dele mesmo? Jairo. Ele viu Jesus, um alvoroço, as pessoas chorando. Era um velório. A menina tinha acabado de morrer. É a primeira fase da morte. As pessoas alvoroçadas choravam e pranteavam muito. Não era pouco não. Pranteavam muito. E ao entrar, Jesus vai logo falando uma das frases mais loucas que eu já encontrei. Que ele proferiu. Ele diz assim: ué, por que esse alvoroço nessa casa? Interrogação. Por que o Senhor e a senhora está chorando? Interrogação. Você sabe por que eles estavam chorando? Sabe ou não? Sabe por que eles estavam no alvoroço? Sabe ou não? Pois é. Você vai me contar a sua história, e aí eu vou ver alvoroço lá na sua família. Você vai contar a sua história para mim, e eu vou ver que você, só de falar já chora. Aí é o som da fé, irmão. O que você acha que eu devo fazer? Chorar com você? Ô irmão, você está ruim, você não sabe da minha vida, eu estou pior que você. Você acha que é isso que eu vou fazer? Eu vou logo falando para você: que alvoroço é esse, santo? Ei, que alvoroço é esse, santo? O que você está chorando? Limpa essa lágrima aí, ó. Limpa agora essa lágrima, porque você está diante de um Deus que pode fazer milagres. Você está num ambiente terapêutico, onde tem homens de fé, mulheres de fé, e quando nós oramos, a Bíblia diz: aonde estiverem 2 ou mais reunidos no seu nome, ali ele está, e aonde ele está, o mal não permanece. Quantos creem nisso? Jesus fala assim no verso de 39. Está chorando por quê? Está alvoroçado por quê? Olha o que Jesus manda. A criança não está. A menina só está dormindo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Por que você está chorando, filho? Pastor, meu sonho morreu. Eu quero dizer que o teu sonho não morreu. O teu sonho está adormecido. Você não está diante de um homem, você está diante de Jesus, e Ele está presente dizendo para você: enxuga a lágrima aí, santão, enxuga a lágrima aí, santa, porque hoje algo de muito milagroso vai acontecer na sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Tem todo mundo olha assim: a menina dorme, você está de brincadeira, Jesus? Você não viu o que aconteceu? Eu vi com os meus olhos o último suspiro. No verso 40, diz que o pessoal começou a fazer o que dele? Você é um idiota mesmo, um imbecil, nem respeita a luz. Os amigos, sem vergonha, ladrão, pegando aí o pé do povo. Agora vem aqui e faz uma brincadeira dessa. Você não tem vergonha não, Jesus? O pessoal começou a rir dele. Maluco, tudo doido. Esses crentes é tudo doido, tudo maluco. Alguém já chamou você de maluco, crente? Já não? É assim que eles fazem, dão risada em você passa, né? A irmã bem vestidinha, não é essas moças que mostram o útero para todo mundo ver, não. A moça passa bem vestidinha, tira o salão lá, crente, aleluia! Vamos rir de você, filho. Vamos rir de você, filho. Mas importa agradar a Deus do que agradar a homens. Pode rir à vontade, não arranca pedaço. Concluindo, no verso de número 40, tendo ele mandado sair a todos, todo mundo para fora. Não quer ninguém chorando aqui não. Não quer ninguém desesperado. Você pode. Fora. Sai daqui. Aqui não tem ambiente de medo não. Aqui não tem ambiente de desespero não. Aqui nós só admitimos ambiente de fé. E se você crê que esse ambiente é de fé, pois então agora coloca a faca nos dentes e você vai ver com os seus olhos o que o Deus eterno de milagres pode fazer no dia de hoje sobre a tua causa, sobre a tua família. Sai todo mundo, verso 40. Todo
ficar aqui comigo o pai e a mãe. O pai e a mãe, eles têm desejo ardente de que a menina viva novamente, sim ou não? Os homens de fé também. Eu quero você aqui, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Esse ambiente de fé, Deus não opera milagres em ambiente de incredulidade. Então, se no seu coração tem incredulidade, arranca isso agora, porque você está habilitado para o grande milagre. No verso 41, aí Jesus pega a menina que estava morta pela mão e diz assim: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-se, levanta-te. E diz o verso 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Todos ficaram sobremaneira admirados. O que nós aprendemos com isso, querido, é que se algo aconteceu, acabou de acontecer na sua vida, é recente, acabou de morrer, chegou a notícia ruim agora, ei, creia que o Senhor pode inverter isso. Ele é o Deus que vence a morte em todos os estágios. E no estágio aqui da morte inicial, aqui no velório, Jesus entra no velório, inverte o processo e sai glorificado o nome do Senhor Deus eterno e poderoso. A morte colocou o seu rabinho entre as pernas e disse: embora, e todo mundo diz que aí não está mais rindo, né? Diz aí o verso de 43, o verso 42, todos ficaram sobremaneira o quê? Admirados. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu não acredito, cara, para mim você já tinha morrido. Não acredito, cara. Eu vi o teu nome na lista do RH para ser mandado embora e você não foi. Jesus inverteu. Jesus é mestre em inverter situações adversas. Você está diante de um Deus que pode fazer todas as coisas. Se creres, verás a glória de Deus. E quantos podem crer, digam amém. Venceu a morte no primeiro estágio. Agora Jesus vence a morte no segundo estágio. Um dia ele está pregando, está andando pelas ruas e a multidão está acompanhando ele. Isso aí está lá em Lucas capítulo 7. Você está onde? Marcos? Um livro para frente, Lucas no capítulo de número 7. E agora nós vamos ver uma mulher que era viúva. Veja, uma mulher que tinha o seu marido e tinha um único filho. Tudo ia muito bem, tudo ia maravilhosamente bem. Mas um belo dia o homem morreu e a mulher se agarrou então agora a única coisa de mais preciosa que ela tinha, porque o seu filho. Meu filho, vou formar você, vou colocar você na faculdade de Israel, vou colocar você no judô, vou ensinar para você inglês, vou ensinar francês, espanhol, Israel, hebreu, eu vou ensinar muitas coisas. Ela tinha um sonho, como toda mãe tem sonho para o seu filho, sim ou não? Vou comprar um camelo de 2 cordolas para você. Naquele tempo não tinha carro, era camelo. O meu sonho é ter um camelo, que tinha camelo de 2 cordolas, só que eu vou comprar um de 2. Ela tinha sonho para o filho, sim ou não? Sabe o que aconteceu, Lindão? O menino lá morreu. E agora está aqui no texto de capítulo 7 de Lucas, no verso de número 11, acompanha aí. Em dia subsequente dirigiu Jesus a uma cidade chamada Naim. Qual era o nome da cidade? Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Presta atenção, aqui está uma tragédia, irmão. Aqui está uma tragédia. Porque a ordem natural da vida é que os filhos sepultem os seus pais, ou seus pais sepultem os seus filhos. Ciclo natural da vida, qual é o normal? Filho sepultando o pai, sim ou não? O filho tem 20 anos, o pai deve ter lá os seus 50, 60, morreu, e o filho está lá chorando: ô pai, vai com Deus, ô pai, vai com Deus. Agora, a mulher que deveria ter lá seus 50, 60 anos, estou tirando uma média, a Bíblia não fala, pela média devia ter os seus 50, 60 anos, e vê o menino com um futuro pela frente. Eu pensei que você ia casar com a Joana, ela é tão boa, eu pensei que você ia formar na faculdade, mas tudo isso agora, ruiu. Eu estou falando com você que tem sonhos, eu estou falando com você que tem projetos, mas os seus projetos
faliu, você ficou ali, não acredito, será que é isso mesmo? Não, eu vou dormir e amanhã eu acordo e aí eu tenho certeza de que isso é apenas um sonho. Não é, você acorda no outro dia e tenha certeza de que aquilo realmente aconteceu. Algo de muito ruim aconteceu na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu emprego, no seu negócio, na sua saúde. Você está bem, faz 3 meses que você foi no médico, o laudo está tudo bem, mas você sentiu um incômodo, foi no médico, o médico falou, é câncer, aí você não acredita, naquilo. Nós estamos diante de uma cena fatídica, uma mãe enterrando um filho e com o filho os seus sonhos e os seus projetos. Quantos estão compreendendo? Aí Jesus tinha um paizão lá por acaso? Ou você acha que ele cruzou com essa mulher por acaso? Você acha mesmo? Você acha que é uma simples coincidência? Você acha que Jesus, ele não se prepara para cruzar o seu caminho? Você acha mesmo que você entrou aqui hoje, por acaso? Ele trouxe você aqui, e você tem dúvida que Jesus está assim, ó, cercando você pelo caminho? Você vem por aqui, aí quando você vem por aqui, você muda de ideia, você vai pelo outro caminho. Ele simplesmente faz isso. Ele vai cruzar você, ele vai colocar alguém no seu caminho. Eu quero saber, quantos aqui poderiam ser ferramentas de Jesus para cruzar o caminho de alguém que já perdeu a esperança? Deixa eu enxergar. Isso é ferramenta de Jesus, sabe? Tem alguém lá desesperado na empresa, tem alguém desesperado lá na tua família, tem alguém desesperado lá na rua onde você mora, e o Senhor Jesus está querendo cruzar o caminho dela através de você, filha. Então deixa Jesus te usar. Você deixa Jesus usar você? Beleza. Continuar o texto. Estamos em Lucas capítulo 7. Li para você verso de número 11. Verso 12 está dizendo assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que estava saindo o quê? O segundo nível da morte, o enterro, o cortejo fúnebre, o filho único da viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Quando o Senhor Jesus viu, ele se compadeceu e disse para a mulher: não chores. Você faz ideia de como essa mulher estava chorando para Jesus montar ela? Com minha característica, na rua eu passo, ninguém me nota. Eu entro no restaurante para comer, na empresa, ninguém me nota. Eu sou calado. Mas tem gente que quando chega todo mundo sabe. Todo mundo nota ela. Todo mundo nota. O camarada é expansivo, ele é espalhafatoso. Essa mulher, ela devia estar chorando um absurdo. Ela devia estar acompanhando aquele cortejo, acompanhada do seu filho, dizendo: filho, por que você foi? Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Diz que Jesus sentiu a dor dele. Você sabe o que é compaixão? É sentir a dor do outro. É sentir a dor do outro. Jesus então olhou para ela, se compadeceu dela, e diz assim no verso de número 13: Don't cry. Não chore. Eu sou ferramenta de Jesus hoje para dizer para você, filho, não chore. Sou ferramenta de Jesus hoje para dizer para você, filho, não chore mais. Para de chorar. Julga essa lágrima aí. Porque eu gosto de crente, irmão, que julga a lágrima desse jeito, assim, olha. Ele levanta a cabeça, os olhos está regalado desse jeito, inchado, tentando chorar. Mas ele estatela os olhos assim e fala: vamos embora. Próximo dia, né? De novo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Está doendo. Mas eu ajudo aqui em lágrima. E eu vou para cima. Eu sou o anjo de vencedor por Cristo Jesus. Mas tem gente, irmão, que fica chorando. O irmão não chora, não. Eu choro sim. Irmão não chora, mas eu choro. Quer chorar, então chora. Mas hoje o Senhor Jesus está me autorizando a dizer para você: para agora, para.
Jesus, ele para o seu cortejo fúnebre. Você está no cortejo fúnebre? Estou, pastor, estou sim. Então, ele para no meio do cortejo, ele interrompe a reunião, ele interrompe o culto, ele quebra o protocolo, ele dá lá uma de amarelinho santo e diz: ei, alto lá, vem com a tua lágrima, não chores mais, porque se creres, verás a glória de Deus, algo de muito abençoado vai acontecer na tua vida. O cara está parado, a mulher também está parada, o cortejo está parado. Jesus então lentamente diz que ele toca o caixão, ele toca o esquife, e parando os que o conduziram disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E imediatamente no verso 15, sentou aquele que estivera morto e passou a falar. E Jesus então restituiu aquilo que estava perdido, aquilo que já não havia mais. Veja, restituiu a vida do garoto, restituiu o sonho. Agora aquela mulher poderia voltar a sonhar, sim ou não, senhoras e senhoras? Então veja que Jesus não ressuscita só o corpo, Jesus ressuscita também a tua saúde, Ele ressuscita também as tuas emoções, Ele ressuscita também os teus sonhos, os teus projetos, os teus ideais. E Ele está presente hoje aqui, para no meio do enterro, Ele para no meio do cortejo fúnebre e está dizendo: não importa o que você está pensando, não importa o que você está sentindo, eu toco e te ordeno, levanta-te. É só você crer. E se creres, creio. Pastor, mas eu até orei no corpo do meu marido, ele morreu assim mesmo. Eu tenho que entender uma coisa aqui. O meu propósito que Jesus desenhou para mim é do ponto A até o ponto B. Entendemos isso? Tudo bem. A Bíblia diz que se você estiver no caminho do propósito, você estiver trilhando o caminho do propósito que Ele desenhou para você, a Bíblia diz em Romanos: todas as coisas cooperam aqueles que amam a Deus. Então, você cumpriu o propósito? Sim, cumpriu o propósito. Eu estou no propósito do Senhor. Você orou para Ele ressuscitar? Não. Ele morreu? Morreu. Vontade do Senhor, Ele estava com o Senhor Jesus, cumpriu o seu propósito, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e estou feliz da vida com o Senhor Jesus. Quer voltar para o Brasil? Deus que me livre. Vou ficar aqui no céu mesmo. Então entenda isso. Se você não cumpriu o propósito, olha o que acontece aqui, ó. Você está no caminho? Estou. Olha lá. Você está no propósito do Senhor? Estou. De repente, pá, morreu. Ficou morto. Nesse momento, eu cumpri totalmente o propósito que Deus desenhou para mim? Se eu orar, vai ter ressurreição? Sim ou não? Imediatamente o camarada ressuscita. Olha, nós temos testemunhos aí de pessoas que estavam lá deitadas no mármore, morto, orou e foi ressuscitado. Por quê? O propósito não foi cumprido ainda. Agora, se o seu propósito foi totalmente cumprido, você vai espudegar de orar, o cara vai morrer, não tem importância. Porque esse é o propósito maior de Deus. Você crê que o Senhor sabe o que Ele faz? Eu também creio. Então o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja quem? O nome do Senhor. Jesus então venceu a morte no velório, primeira fase. Jesus venceu a morte no enterro, cortejo fúnebre, segunda fase. E a terceira fase está em João 11. E aí nós vamos ver o que aconteceu com o amigo dele, Lázaro. Jesus venceu a morte na sepultura, venceu no velório, venceu no cortejo fúnebre, e agora Jesus vence a morte na sepultura. João capítulo 11. Portanto, nós temos 3 evangelhos: Marcos, Lucas e João. No capítulo 11, no verso de 25, que foi o verso que nós lemos no tema da mensagem. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e o que mais? A vida. Quem crê em mim, ainda que você morra na primeira fase, na segunda fase
ou na terceira fase, ainda que morra, viverá. Então aprenda, saia daqui hoje aprendendo o seguinte: esse provérbio, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, ele é rechaçado aqui hoje. Nós quebramos esse provérbio hoje. Pelo poder da fé, nós queremos dizer: tem jeito para a morte. Se nós orarmos, se nós crermos, ainda que morto, nós veremos a ressurreição, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Você tem essa fé, graças a Deus. O Lázaro tinha morrido, viu, lindão? O Lázaro, morreu. Passou a primeira fase lá do velório. A Bíblia diz que já fazia quantos dias mesmo que o camarada tinha morrido? 4 dias. Tinha passado o velório? Tinha passado lá o cortejo fúnebre da casa dele até o local onde ele estava enterrado? Sim ou não? Segunda fase. Aí Jesus vai na fase mais crítica. E aqui tem um negócio interessante, porque eu já falei para você: Jesus não faz nada por acaso. Lindinha, você não está aqui por acaso hoje não, tá? Lindão, você não está aqui por acaso hoje não. Jesus trouxe você aqui, arrastou você. Só você sabe a dificuldade que você teve para chegar hoje aqui. Durante a semana, dificuldades mil aconteceram para que você chegasse aqui. Mas hoje, você está aqui para ouvir que tem jeito para o seu sonho, que tem jeito para a sua vida. Se você quer, você vai ver a glória de Deus. O verso 17 está dizendo assim, acompanhe: chegando Jesus, encontrou Lázaro na sepultura, o terceiro nível da morte. E quantos dias acontecia aquele processo? Quantos dias? 4 dias. Jesus não estava nem preocupado. Aliás, ele tinha um plano. Tinha. Acompanhe o verso 6. Capítulo 11, verso 6. Quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, ele largou tudo o que estava fazendo e imediatamente se dirigiu até lá. Foi isso que disse? Ele tinha um plano. Diga: Jesus tem os seus planos, ele jamais se atrasa. Quando Jesus ouviu a notícia que o Lázaro estava morto, diz o verso 6, ele ainda se demorou quantos dias mais? Ficou ali cozinhando o galo, ficou ali enrolando, olha, cozinhando o galo. Com todo respeito, por favor, entenda aí, né? Sem querer ser aqui herege, por favor. Jesus ali, porque ele tinha um propósito. E eu vou explicar para você por que ele demorou mais 2 dias. Na cultura judaica, eles tinham um pensamento. O camarada morreu, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Durante 3 dias, eles alimentavam a esperança daquele camarada voltar, porque eles tinham um pensamento universal naquele tempo, em que quando a pessoa morria, o espírito saía e ficava ali, dando um rolezinho ali, ó, ficava dando uma voltinha ali, ia para lá, ia para cá. Primeiro dia, o espírito não subiu para Jesus ainda, não foi para o céu ainda, né? Aí, segundo dia, o espírito está ali, dando um rolezinho, dando uma voltinha ali. Terceiro dia, eles acreditavam ainda que depois de 3 dias havia uma possibilidade daquele camarada ressuscitar. Você entendeu por que Jesus demorou mais 2 dias? Porque agora, Jesus, segundo a crença judaica, ele está diante de uma situação completamente possível ou impossível? Impossível. Jesus fez isso de propósito. Não acredito, pastor. Vou ler o texto aqui para você, por favor. Leia aí o verso número 15. Verso 15 está dizendo assim: meninos do louvor, pode vir à frente, por favor. No capítulo 11, verso 15: por vossa causa eu estou feliz de que lá eu não estivesse na casa do Lázaro. Eu estou tão feliz que ele morreu já faz 4 dias, para que você possa o quê? Alô? Você possa o quê? Crer. Mas pessoal, vem comigo. Chegou a hora da gente agir. Às vezes, as
situação na tua vida, ela vai de mal a pior, ela vem descendo a ladeira, desce um nível, que é a primeira fase da morte, é o velório, desce 2 níveis, que é a segunda fase da morte, que é o cortejo fúnebre. Aqui os seus sonhos literalmente estão afundados. E aí ele desce mais um pouquinho, você fala, por que Jesus não interfere? Por que Jesus não vem no meu socorro? Por que Jesus não faz nada? Segundo o verso 15, essas coisas acontecem segundo o propósito, para que eu e você possamos aprender aqui a crer. A crer. A crer. Que o milagre pode acontecer. Então, depois que nós vemos no verso 15 Jesus dizendo, eu estou feliz que eu não estivesse lá, porque eu estivesse lá, vocês não iam crer, vocês iam achar que o camarada aí ressuscitou de acordo com a crença judaica, vocês não iam acreditar que ele ressuscitou pelo poder que há no nome precioso do Senhor Deus. Então situações adversas na sua vida vão avolumar, pode ser que você esteja orando e ao invés de melhorar, pode ser que ela piore, e ao piorar, Jesus tem um propósito nisso. Segundo o verso de número 34, acompanhe. Jesus faz uma pergunta. Na impossibilidade, Jesus faz uma pergunta. Olhe para mim antes de eu fazer essa pergunta. Identifique na sua vida algo que seja impossível, que você quer tanto. Algo que seja após 3 dias, ou seja, 4º dia, é o impossível. Identificou? Sim? Agora eu vou fazer a pergunta. Vou ler para você o verso 34. Cadê o morto? Onde você sepultou o morto? E ele diz assim, Senhor, vem e vê. E quando Jesus viu, diz o verso 35 que Jesus fez o quê? Chorou. O Senhor me usa hoje para falar para você, filho. Falar para você, filho. O Senhor lhe manda dizer: onde sepultaram o morto? Onde o teu sonho foi perdido? Onde o teu ideal foi enterrado para mais de 4 dias? Onde que o impossível que se alojou na tua vida está instalado? Na família? Na saúde? É no emprego? É no ministério? Onde colocaram o morto? E aí convidaram Jesus e disse: vem cá, Jesus, e presencie com seus olhos. Eu quero desafiar você agora a dizer para Jesus: Jesus, vem e veja a minha situação de morte, o impossível que se instalou na minha vida. E diz o verso de 35, Jesus chorou. No verso 39, Jesus então ordenou: tirai a pedra. Meu irmão, tem muita gente que não quer nem mais mexer com isso. Pastor, olha, eu nem quero mais mexer com isso, por favor. Olha, eu já até estou conformado com a situação. E você vai mexer com isso aí? Pois é, o Senhor Jesus me autoriza a dizer a você: tirai a pedra. E quando eles removeram a pedra, eu vou ler para você o verso de 39. Tirai a pedra, disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de quantos dias? 4 dias. Está aqui uma impossibilidade, está aqui uma dúvida, está aqui um medo. Mas Jesus, de frente para a dúvida, de frente para o medo, no verso 40 diz assim: eu não te disse, e se creres verás a glória de Deus? No verso 43 diz assim, em voz alta: Lázaro, vem para fora. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero aqui neste altar, somente você que
já identificou: eu estou morto no velório, eu estou morto no cortejo fúnebre, eu estou tão ruim que eu estou morto há mais de 4 dias e não há possibilidades. Quando os nossos irmãos vão cantar esse cântico, eu vou aguardar você neste altar, porque o Senhor me manda te dizer: se creres, verás a glória de Deus. Eu espero você neste altar para orar pelo impossível. Eu quero convidar os meus amados irmãos que são ministros, são obreiros, são líderes de pontos de pregação, são pastores, são diáconos,